onde é que eu tô? Eu estou sem saber onde eu estou. Será que eu estou em Lagoinha? Será que eu estou num deserto? Olá, senhores, tudo bem? Fala, oi, Juliana. Oi. Eu estou começando a fazer esse vídeo, mais um vídeo na semana e um pouco diferenciado. Por quê, Ju? Por quê? Porque Você faz sabe? tempo que a gente não faz, né, um Mas, vlog. mas mais do que isso, Mas o que é isso? Esse é o vídeo de 1K, 1000 inscritos no canal. Sim, nós temos 1000 inscritos agora no canal, que ainda é um número pequeno, mas ao mesmo tempo já é um número considerável de pessoas assistindo a gente. Com certeza. Então, o que eu pensei? Algumas pessoas mandaram algumas perguntas pra mim ao longo, depois desse último vídeo que saiu hoje de madrugada, na verdade, eles já mandaram algumas perguntas pra mim. Tem também algumas outras coisas antigas que eu quero falar. E eu quero ensinar pessoas a fazer algumas coisas, ok? Parece nebuloso? Parece. Por quê? Porque eu não estou explicando certo, simplesmente por causa disso. Mas ao longo do vídeo que eu farei hoje, tudo vai ficar explicitado corretamente. Devidamente nos conformes. Perfeito, sonolenta. E ela continua com a mania absurda de abrir uma câmera, ela começa a bocejar. É algum problema comigo com a câmera? É algum problema com ela com a câmera. Bom, tô indo agora na escola lá entregar uma chave que ficou comigo, onde eu dou aula. Tenho que dirigir aqui na Raposo Tavares, então eu vou parar de falar na câmera nesse momento, para que esse não seja o vlog dos últimos momentos do youtuber que morreu falando um vlog dentro da estrada. Pra não ser um daqueles vídeos sensacionalistas de últimos momentos do casal que morreu na... Se bem que a gente podia fingir isso e ganhar muitos views, se a gente fingisse isso. É, mas eu acho difícil fingir capotar o carro sem entender nada. Quer ver? Quando eu fui no 3, você chacoalha o celular e tal, tá? Tá bom. 1, 2, 3. É mentira! Eu vou fazer o seguinte, vou entregar agora a chave, depois a gente tem que ir na faculdade da Juliana. Chegando lá, vou fazer a primeira parte. Cara, tem um lerdinho aqui na minha frente. De responder algumas perguntas enquanto ela tá tratando os assuntos lá. Sim, finalmente, depois de 552 anos de faculdade trancada, eu vou destrancar minha faculdade. Se vocês não sabem, a Juliana estuda veterinária. Eu esqueci por um momento. E chegando lá então, eu vou responder algumas perguntas que as pessoas me fizeram. E mais tarde em casa eu vou dar prosseguimento à parte importante que eu vou ensinar vocês a viverem. Como agradecimento aos 1000 inscritos, eu vou ensinar várias coisas pra vocês que vocês vão poder aproveitar no dia a dia de vocês, ok? Então até daqui a pouco pra gente responder as perguntas e tudo mais. Tchau. Sobrevivi à viagem de carro. Como todos os dias eu sobrevivo à viagem de carro quando eu tenho que pegar a estrada. Estou aqui na faculdade da Juliana e vou responder algumas coisas. Eu vou fingir, meu celular tá sem o meu chip de 4G, porque tá nesse celular que eu estou gravando agora. Mas vou fingir que eu tô lendo aqui. Logo depois que eu fiz o vídeo de hoje, de quarta-feira, dependendo de quem estiver assistindo, não é mais vídeo de hoje. Enfim, tô datando as coisas aqui. Eu recebi duas perguntas que eu julguei serem interessantes e respondidas. A primeira, me perguntaram se eu acho que o Belfort tem condição de vencer o Gastelum. Galera, não. O Gastelum, ele é um bom lutador, ok? Ele bate forte, ele tem pressão nos golpes, ele tem um problema com o peso, na realidade, tá? O maior problema dele é encaixar realmente a categoria dele e tudo mais. Visto a última luta dele, que ele ganhou do Kennedy e tudo mais, ele ganhou bem. E o Belfort, ele já não tá... A única pessoa, desculpa Belfort, mas... A única pessoa que acredita, hoje em dia, que o Belfort seja capaz de lutar contra os tops da categoria, os 5+, os 10+, talvez seja só ele. Isso é louvável, porque ele é uma pessoa que tem bastante orgulho do que faz e tudo mais. Só que o corpo dele já não tá conseguindo mais demonstrar essa força toda, sabe? Olha a luta dele contra o Musashi, o que aconteceu, a luta dele contra o Jacaré. Lembrando que o Belfort foi sempre o atleta visto como os 5 primeiros minutos, ou melhor até, os 3 primeiros minutos em pé contra o Belfort eram matadores. Se você tinha que sobreviver a isso para conseguir ganhar dele. Tipo, caralho, aqui dentro desse carro, meu Deus do céu. Sendo que ele já era um atleta que veio do jiu-jitsu, ele deveria ter algum conhecimento básico de jiu-jitsu para pelo menos fazer uma guarda ou tentar escapar o quadril e fugir no momento que o Jacaré caiu por cima dele, por exemplo. Ele não fez, ele ficou resignado no chão. E depois na luta contra Musashi, ele me demonstrou ainda que até aqueles 3 minutos que ele seria matador, já começam a não ser
mais válidos para lutadores que estão no auge agora, como é o caso do Gegard. Ele foi subjugado em pé logo no começo e tudo mais. Então eu acho que não é uma luta boa pro Belfort. Eu acho que ele não tem muita chance de ganhar do Gastelum. Mas se é aquela chance eterna do o socão que ele pode dar, acertar a pressão. Só que vai passando o tempo, ele vai perdendo a pressão. O Belfort ele não tem muita condição psicológica de lidar com a adversidade. Se ele tenta uma investida e a pessoa defende essa investida e contra-ataca, ou ele sente que não está tendo pressão suficiente, ele meio que desiste completamente disso e ele cai muito rendimento dele na luta. Então eu acho que o Belfort agora é momento de fazer super luta, é momento de pegar o Anderson Silva 2, saber o que acontece, porque o Anderson também é um lutador que você nunca pode duvidar do Anderson Silva, visto que ele já não tem mais o mesmo queixo que tinha antes, já não tem mais o mesmo reflexo, visto a luta dele contra o Bisping, mas ele surpreende, por exemplo, aquela joelhada que ele deu no Bisping, todo mundo achou que ia acabar a luta ali e tudo mais. Ou a luta que ele lutou contra o Daniel Cormier, se vocês lembrarem, ele tomou um pau fenomenal do Daniel Cormier, não era de se esperar o contrário, visto a diferença do peso entre os dois, a diferença de wrestling dos dois, né, que caía aquele caminhão que é o Daniel Cormier em cima de você não sai nem fudendo. Mas em um momento, no terceiro round, o Anderson acertou um chute na costela do Cormier que ele sentiu. Então você percebe que sempre tem um golpe ou outro que pode sair e fazer tipo um estrago muito grande vindo do Anderson Silva. Então eu acho que seria o momento do Belfort repensar, fazer outras lutas, fazer luta com nomes grandes que já estão acabando também, para começar a se despedir, porque senão, visto a gente teve o Faber agora, que a gente até falou nesse último vídeo agora, que se aposentou no momento que percebeu que estava tendo a decaída, e a gente tem um Belfort que ainda tenta fazer ressurgir alguma coisa nele, só que é difícil quando você tem, sei lá, tá nos 40 já e lutando contra nego de 20, então eu acho que o Belfort não tem tanta chance de ganhar essa luta não, viu? A segunda coisa que eu queria falar é que comentaram pra mim falar também da luta entre o John Lineker e o TJ Dillashaw, que vai acontecer também no dia 30, eu não falei. Pessoal, rapidinho, eu acho que é uma luta que tá muito mais pro lado do TJ, ok? Por conta do jogo de velocidade, o jogo de pé do TJ, as esquivas, né? Ele consegue bater muito rápido sem ser tocado. A única pessoa que fez isso melhor do que ele foi o Dominick Cruz na luta dos dois, né? O Dominick Cruz é um monstro nesse tipo de atuação. Então eu acho que assim, a gente viu o quanto o Lineker sofreu para lutar contra o Dodson, né? Que escapava dele pra caramba e tudo mais. E o TJ já perdeu pro Dodson, mas melhorou muito desde então. E foi um campeão que, tipo, era muito valorizado dentro do peso galo. Eu acho que sempre é aquele mesmo papo, eu já falei sobre isso também no outro vídeo. O John Lineker sempre vai ter aquele processo de... Eu gosto muito do Lineker por causa do coração que ele tem, do modo de luta dele, que é aberto e tudo mais, é bonito de ver. Porém, se o único trunfo dele for esse lance do vou dar um soco e... Ó, Ju voltando ali, ó. Sem os papéis, então acho que deu certo. Vou dar um soco muito forte e vai se pegar, se desmaia. Isso for a única coisa que ele tem pra fazer, ele não vence. Tá? Ele não vai conseguir ter... Calma aí. Só do cartão, tem uma taxinha de 40 reais pra fazer a reparação. Ela vem só pedir dinheiro. Cartão meu, no caso. É dela o cartão, então pode levar. Voltando ao assunto. Se esse for o único trunfo do John Lineker, a mão, ele pode vencer. Como a gente sempre fala em todas as lutas, o Lineker, se entrar numa mão, ele vence. Só que a gente não pode esperar que um lutador tenha uma crescente ou tenha uma, como eu posso dizer, constância, dependendo de um único golpe que a gente ainda fala como se fosse uma hipótese, Se entrar, qualquer um cai, sabe? Para você ser um lutador mais dominante, mais constante, ele vai ter que demonstrar alguma coisa diferente. Sem falar que os golpes do John Lineker são basicamente cruzados. Ele entra com cruzados no oponente. E se o cara ficar esperto com isso, você vai fazer a esquiva dos cruzados, tal, se pegar vai machucar muito, mas se você tiver um bom jogo em pé, você vai conseguir, né, lidar com esse jogo do Lineker, que é um atleta que eu gosto muito, mas que precisa demonstrar um pouco mais, precisa ter algum diferencial na luta dele, para ele conseguir se equiparar a esses caras, né, que estão aí na frente dele, porque só vontade, só força não vai fazer com que você ganhe todas as lutas na sua frente, né? Todos os oponentes que te enfrentem. Depender de uma hipótese também não vai fazer com que você consiga vencer. E por último é aquele esquema que, bom, os americanos têm um termo que eles falam quanto ao futebol americano. Eles dizem que ataque
vence jogo, defesa vence campeonato. É isso que eu queria dizer. O ataque desenfreado de alguns lutadores, a força bruta, o se entrar um soco, pode ganhar uma luta. Mas vencer um campeonato, ou seja, ter uma série de vitórias ou ganhar um cinturão e manter o cinturão, não vai ser só o ataque que vai te fazer ser um bom lutador ou um campeão dominante. Vai ser a defesa que você vai apresentar. É como você lida também com o ataque dos outros e como você consegue se portar em situações diferenciadas. Tá aí o Demetrious Johnson na última luta dele, que demonstrou conseguir sair daquelas guilhotinas, como demonstrou ter jogo também de defesa, né? E modificar o jeito de lutar. Você imagina o Lineker numa situação dessa, se ele fosse pego de surpresa num jogo que não combina com um dele, não teria para onde fugir a não ser tentar enfiar a mão. Então isso é um problema que eu vejo, tá? Galera, essas foram as duas perguntas que eu queria falar pra vocês. Só que assim, todo canal, quando a gente faz alguns vídeos e tudo mais, agora que a gente tá com uns 1000 e eu tô falando isso sem parar, a gente também tem muita avaliação negativa, muita gente que entra pra, né, falar a sua insatisfação com algumas coisas que você fala, te xingar um pouco, que é normal e tudo mais. E eu não falei o nome de ninguém, mas tá aparecendo aí as tirinhas embaixo com os links. Eu quero falar também de um camarada que escreveu esse comentário aqui, que é: eu parei de assistir no minuto tal, que tá aqui embaixo, não dá. E daí entra a hipótese, galera. Se ele não gostou de assistir o vídeo por conta da minha opinião, que ele não concorda e tudo mais, que bom, cara. Tipo, legal. Mas como ele não especificou, vou pedir aí uma corrente de vibrações, de reza, para que ele esteja bem, porque pode ser que ele estivesse passando por exemplo, sei lá, uma parada cardíaca. E dele, assisti até o minuto, tá, não dá, e morreu, alguma coisa do gênero. Então eu espero que você esteja bem, cara, que você não tenha passado por nenhum tipo de acidente. E que sua saúde esteja boa, tá? E tudo bem eu falar isso, porque se ele parou de assistir o minuto tal do episódio anterior, ele não tá vendo esse. E se ele tá vendo esse, então você é um mentiroso, tá? Pessoal, vou ficar por aqui, vou lá ver a Ju, ajudar ela a fazer os papéis, estou dentro desse carro queimando. Eu volto em casa depois pra gente apresentar algumas outras coisas que eu quero mostrar pra vocês no agradecimento pelos 1000 inscritos do canal, beleza? Até mais! Senhores, eu já estou em casa e o que eu estava bolando para falar com vocês aqui são alguns agradecimentos, mas não só agradecimentos pelo fato de ter alcançado esses 1000 inscritos, mas ensinamentos, que se vocês puderem me dar isso, né, para proporcionar esse público para mim legal, para mim conseguir conversar, que já é um número considerável de pessoas, para conseguir conversar toda semana e tudo mais, eu vou ensinar coisas para vocês também. Então eu separei 5 coisas que eu julgo muito importantes para que a gente consiga fazer na nossa vida e as coisas comecem a dar certo, principalmente pra gente que gosta de esporte às vezes e tudo mais, então precisa fazer exercício, precisa se alimentar, descansar. Então aí vão as listas das coisas que eu vou ensinar vocês a fazerem agora. A partir de hoje, vocês podem implementar na vida de vocês e vai ser muito bom no futuro. Eu aposto que vai fazer grande diferença e tudo vai dar certo depois disso, beleza? E essas 5 coisas, como vocês podem ler, são as seguintes: espalhar a educação e a cortesia para todos, não apenas você ser alguma coisa, mas ensinar os outros a ser. Se alimentar bem, praticar exercícios, que hoje eu vou mostrar para vocês o quanto é fácil dar um gato para trás, por exemplo. A leitura, né, que é muito importante, julgo eu, e descansar, ok? Então vamos começar aí pela primeira. Não importa se só você é uma pessoa educada ou uma pessoa cortês e tudo mais, você tem que transmitir essas qualidades, esses ensinamentos para as pessoas à sua volta. Então vamos lá. Estreca, senta, dá a pata, atenção, pega com cuidado. Muito bem. O segundo ponto é alimentação, e eu julgo muito importante para que a gente consiga ter uma vida bem saudável e aprazível, né? E é o seguinte, muita gente não sabe como fazer uma comida boa, gasta muito dinheiro comendo fora, então eu vou ensinar vocês a cozinhar com um livro de receitas. Tem muito livro de receita barato para você comprar no mercado. Eu comprei um alemão, tá, que me serviu muito bem para várias coisas nessa receita que eu vou mostrar para vocês.
exercício. É preciso muita agilidade nesse movimento, tá, pessoal? Você vai se preparar aqui, a Ju vai ficar aqui atrás para me ajudar caso alguma coisa dê errado nesse gato para trás. Vou dar o gato para trás em 1, 2... A leitura é muito importante também, a gente tem que sempre manter o nosso cérebro funcionando, então lembre-se, tentar buscar sempre o conhecimento, então a leitura e o trabalho mental é algo muito importante a ser seguido. E por último, logicamente, descansar, então durma muito bem. Senhores, agora falando sério, deixando as piadas pra lá, eu fiz esse vídeo rápido fazendo umas piadinhas aqui pra vocês, inserindo um pouquinho de conteúdo, mais um pouquinho de gracinha aí, uns gracejos, mas é mais pra agradecer realmente o pessoal que vem me acompanhando nesses últimos meses. Tem uma crescida boa, até o canal tinha pouquíssimas pessoas no começo, ele cresceu bastante, mais de 4 vezes mais ou menos o que tinha em 3 meses, 2 meses mais ou menos. Eu queria agradecer a vocês, espero que a gente continue fazendo vídeos bacanas e vocês continuem assistindo e chamando mais gente, para cada vez ser mais pessoal aqui acompanhando o conteúdo, participando, para que esse grupo só cresça e consiga consumir, né, esse conteúdo de entretenimento, de luta e tudo mais, que é o nosso propósito, beleza? Valeu, pessoal, muito obrigado por esses 1000 inscritos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!